Capítulo 7. A compulsão à repetição. Você não acha que é fácil perceber quando as pessoas estão presas a comportamentos repetitivos? É possível observar de que modo aquele comportamento está lhes fazendo mal ou fazendo com que se movam em círculos. Podemos nos perguntar: por que ela continua se sentindo atraída pelo mesmo tipo maléfico de homem? Porque todos os seus filhos estão apresentando as mesmas dificuldades? Por que ele trocou de mulher? Já que, para nós, ela age e se parece muito com todas as ex-esposas dele. Perguntamo-nos por que vemos o que está acontecendo. Ainda assim, frequentemente ficamos cegos aos nossos próprios padrões de repetição profundamente enraizados. Por que isso acontece? Porque a compulsão à repetição possui uma infinidade de características e a mais importante delas é que os indivíduos que a apresentam têm pouco ou nenhum discernimento do que está causando suas dificuldades. Freud entendia isto como algo instintivo e, como tal, virtualmente imune à modificação. No trabalho com pessoas afetadas pela compulsão autodestrutiva, é possível observar como esse comportamento parece ser guiado por forças incontroláveis. Vez por outra, deparamo-nos com a notícia de que um tornado de grandes proporções está a caminho, e todas as indicações sugerem que é um furacão perigoso e ameaçador, mas não há como pará-lo. Do mesmo modo, a compulsão à repetição é um impulso, uma força persistente, insistente e irrefriável e inevitável. O raciocínio é suspenso, o julgamento é interrompido, a inibição é abandonada. Não é algo muito diferente do instinto que os salmões têm de nadar contra a corrente, diz Ovari. Então, morrer. Há refrãos que são ouvidos repetidamente como: sei que não devia entrar de cabeça nesse casamento, mas sei que devia esperar para ter um filho, mas sei que não deveria me divorciar dele tão apressadamente, mas tal comportamento parece estar mesmo além do princípio do prazer, significando que se para a maioria o comportamento humano é motivado pelo desejo do prazer, para aqueles que estão presos a essa compulsão, até o princípio do prazer é subvertido pela necessidade da repetição. Os jogos repetitivos com os quais as crianças brincam são movidos pela busca do prazer, pela tentativa de dominá-los completamente. Mas ser mestre na brincadeira de esconde-esconde ou de pega-pega pode também representar uma tentativa de dominar o medo de experiências traumáticas, como o medo da separação ou do abandono. Algumas formas de busca pelo prazer são autodestrutivas e perigosas, jogos que podem resultar em tudo exceto em prazer. Mas aqui também o objetivo pode ser provar a maestria, não importando o nível de grandeza, desafiando as adversidades e a natureza, tentando enganar a morte. Geralmente rejeitado como um comportamento masoquista, sabemos que sua dinâmica é enraizada e complicada. Quais são os motivos e o resultado dessa compulsão à repetição que traz consequências autopunitivas? A pessoa está envolvida em uma atividade para provar algo a si, ou para expressar algo a alguém ou contra alguém. Trata-se de algo pessoal ou interpessoal. Dirigir carros de corrida, escalar pedras ou montanhas, participar de competições de esqui são exemplos de atividades em que o motivo é provar que o indivíduo é capaz de desafiar o perigo e a morte, que ele pode vencer obstáculos incríveis e que pode se opor à própria natureza. Tais atividades são motivadas por tentativas de provar a si a própria maestria. Em algumas ocasiões, as coisas podem sair erradas e envolver outras pessoas, mas o motivo não é prejudicar os outros. Não se pode negar que bons resultados são alcançados a partir de alguns padrões de comportamento que exigem treinamento exaustivo e castigos ao próprio corpo. O vencedor da medalha de ouro olímpica passa por anos de treinamento tortuoso e geralmente por múltiplos acidentes antes de se tornar um vencedor. A bailarina passa por exercícios dolorosos para dançar em troca de uma pequena retribuição financeira. O desafio é alcançar o objetivo desejado, que é fugaz, extremamente desafiador e difícil. Mas para a maioria, tais esforços são definidos pelo indivíduo, que está ciente do preço que tem de ser pago. Ele paga pela satisfação pessoal, gratificação e prêmios. Entretanto, quando o comportamento punitivo envolve outras pessoas, envolve colocá-las em risco, então o motivo e o objetivo têm de ser questionados. As prováveis consequências tendem a fazer mal a outras pessoas e não apenas a pessoa em si. O propósito é repetir a necessidade do indivíduo de agredir ou de ser agredido, de se vingar, de agradar aos outros à própria custa ou de repetir as próprias mágoas, reeditando-as nas relações pessoais. É assim que funcionam as repetições. Podemos experimentar uma sensação de déjà vu quando os relacionamentos
repetidamente não funcionam, ou quando incorremos no mesmo tipo de problema em empregos distintos. Mesmo assim, raramente reconhecemos os fundamentos profundamente arraigados de nossas repetições, sem falar nas etapas emocionais necessárias para mudá-las. O que motiva as pessoas a repetir um comportamento que vai contra sua felicidade, satisfação, sobrevivência e outras metas sensatas? Freud pensou ter equacionado isso no trabalho com os veteranos da Primeira Guerra Mundial, que reeditavam suas terríveis experiências de guerra e sonhavam com elas. O trabalho com aqueles homens levou-o à noção de compulsão à repetição, um instinto na direção da morte Thanatos. Era uma ideia controvertida naquela época e hoje ela já não é mais tão popular assim. A pulsão de morte pode ser questionável, mas a compulsão a repetir atos autodestrutivos é uma noção que é muito útil para ser descartada. Quando percebia este tipo de compulsão nos meus pacientes, eu ficava confuso e imaginava o que estaria por trás de tal comportamento. No meu trabalho, deparo-me com muitos tipos de repetições. Vejo pessoas que parecem compelidas a autossabotar, repetindo gestos e atos que são mutiladores e destrutivos. Vejo aqueles para quem tudo parece correr muito bem, mas que constantemente estão infelizes, colocando si mesmos e todos à sua volta repetidamente em situações de infelicidade. Não, estou falando fundamentalmente das tentativas de suicídio de uma pessoa deprimida ou de rituais repetitivos dos obsessivo-compulsivos. Embora esses sejam parte do quadro geral, mas do que parece ser um impulso à repetição para magoar-se e magoar os outros num caminho sem volta. Se os seres humanos são motivados pelo prazer, pelo bom sexo, boa comida, diversão, conforto, etc., como afirmou Freud, como podemos explicar a repetição de atos comprovadamente autodestrutivos? Como podemos explicar a repetição em sonhos e as memórias de experiências dolorosas? Quando colocamos em prática a mesma história dolorosa repetidas vezes, na vida real ou em sonhos, trata-se de uma tentativa de conseguir maestria e controle? Uma tentativa de mudar o resultado pelo menos uma vez? Ou o próprio ato de repetição em si oferece algum ganho peculiar, algum impulso inexorável? Ao lado da compulsão à repetição, há uma intensa e intolerável ansiedade. Esse estado de ansiedade é causado, inevitavelmente, por um trauma, uma experiência subjetivamente assustadora que é lançada sobre o eu, fazendo com que a pessoa se sinta impotente e fora de controle. A sensação sobre a integridade psicológica do indivíduo é tão esmagadora que os sentimentos são, às vezes, reprimidos, apagados da memória. Em alguns casos, todo o evento é esquecido. Em outros, o evento é relembrado, mas os sentimentos associados a ele são reprimidos. Em algumas ocasiões, a experiência é lembrada com tanto medo e repugnância que o indivíduo reage exageradamente a qualquer evento que possa ser remotamente associado ao trauma. De qualquer forma, o trauma e a ansiedade não podem simplesmente ser postos de lado. A pessoa vive com o medo de que o trauma ocorra de novo, e por isso tem de ser revivido, para que ela adquira aquela ilusória sensação de maestria e controle. Existe o medo e até a expectativa de que o pior vai, inevitavelmente, acontecer. Viver com esse temor é algo tão intenso, que inconscientemente o ímpeto é fazer com que ele de fato se realize, é precipitá-lo para acabar logo com aquilo e assim aliviar a ansiedade. Em outras palavras, em vez de viver aguardando que coisas ruins aconteçam por conta da sorte, da natureza de Deus, o indivíduo toma as rédeas da situação. É quase como se ele estivesse determinando, em vez de esperar pelo pior acontecer. Quando o destino decidir, eu farei acontecer da minha maneira e sob o meu controle. Assim, terei a sensação de estar dominando. A ansiedade é aliviada, pelo menos temporariamente. Quando Jack veio até o consultório, ele parecia, tomando por base sua aparência, um invejável homem bem-sucedido. Advogado, era dono do escritório, que havia montado com alguns amigos, tinha 2 filhos, uma linda mulher e um sucesso evidente. Mas assim que começou a desabafar comigo, revelou que estava envolvido em uma espécie de roleta russa na iminência de um desastre. Ele usava os depósitos em custódia dos clientes para comprar carros, relógios Rolex e bancar férias caras. Quando as contas de custódia ficavam devedoras, ele dava um jeito e tirava o dinheiro de outra conta para poder ressarci-las. Era um jogo que ele sabia que não ganharia e mesmo assim parecia viciado nele. À medida que a terapia prosseguia, fiquei sabendo que sua vida pessoal também estava desmoronando. A esposa, sua segunda mulher, o tinha deixado porque ele estava tendo um caso com a secretária, mais um caso em uma longa lista
Uma das primeiras coisas que Jack me disse foi: não acredito que alguém possa me ajudar. Somente eu posso me ajudar. Tenho medo de me expor ou de procurar ajuda. Preciso me libertar das pessoas das quais me sinto próximo em dívida com obrigações. Não quero me sentir pertencendo a ninguém. E mesmo assim, ele ia para a terapia. Muitas pessoas resistem à terapia, mesmo quando, a princípio, parecem cooperativas e dispostas a trabalhar seus problemas no ambiente terapêutico. Jack, entretanto, era um poderoso antagonista. Chegou ao nosso primeiro encontro 10 minutos atrasado, e logo percebi que isto seria um de seus padrões. Ele olhou de modo áspero para o consultório, deu uma inspecionada na sala que, conforme pude notar pelo seu comportamento, não estava adequada aos seus altos padrões, e se estatelou na cadeira oposta à minha com um olhar um tanto desdenhoso. Logo ficou claro que havia iniciado a terapia de má vontade, e somente porque a esposa, Tracy, ameaçara pedir o divórcio. Já estavam separados, e ele tinha dúvida se deveria voltar para casa, especialmente porque a esposa estava uma fera com ele. Ainda assim, a ideia de que precisava de terapia não lhe era completamente estranha. Sentia que as coisas estavam dando errado, que ele estava no mau caminho, e que as pessoas estavam ficando saturadas dele. Não apenas a esposa. Os colegas haviam-lhe avisado para diminuir a marcha, disseram-lhe que ele estava patinando sobre uma fina camada de gelo, destruindo possivelmente a empresa que havia trabalhado tanto para construir. Jack estava se sentindo cada vez mais imobilizado e encurralado. Jack foi criado pela mãe resmungona e exigente. Manipulo os outros como minha mãe manipulava meu pai e a mim. Tentei agradá-la sendo um bom filho, obtendo sempre bons resultados. Para combater isso, ele agora recorria às mesmas cegas defesas passivo-agressivas que usará com a mãe. Ele não podia admitir para si que a mãe era difícil, muito menos confrontar-se com ela. Jack estava em uma montanha-russa de grandiloquência, mas quando o encontrei, a maior parte da excitação já havia passado, e ele também estava começando a perceber que estava chegando ao fim da linha. Ainda assim, não conseguia parar. Como um jogador compulsivo, ele achava que podia, de algum modo, desafiar todas as probabilidades. De um ponto de vista clínico, as repetições enraizadas, instintivas e geralmente grandiosas são usualmente as mais frustrantes. O discernimento por si só não é suficiente. Com frequência, tais pacientes são inteligentes e articulados o bastante para reconhecer da boca para fora seus padrões patológicos. Jack certamente era. Faço com que as pessoas se comprometam comigo e depois as abandono, confessou. Não consigo me comprometer porque tenho medo do fracasso. Durante a terapia, falou sobre medos terríveis de ser usado pelas mulheres, de uma relação quase sexual com a mãe e do fato de que nada o apavorava mais do que se parecer com o pai, fraco e impotente a quem a mãe humilhava até praticamente negar sua existência na família. Ele podia falar todas essas coisas, avaliá-las intelectualmente, mas não conseguia se tornar suficientemente acessível do ponto de vista emocional para estabelecer uma verdadeira aliança terapêutica. Ele nunca havia vivenciado uma relação aberta e de confiança, e principalmente uma em que as partes fossem equivalentes. E assim não tinha nada em que se apoiar agora. Ao contrário, colocou-me no papel do agente das expectativas da sociedade, alinhado à sua esposa, tentando subjugá-lo. Ele resistia a cada passo do caminho, chegando atrasado aos encontros, faltando à sessão seguinte sem avisar, justamente quando parecia que estávamos chegando a algum lugar, jogando todos os tipos de jogos para manter sua superioridade em relação ao processo terapêutico. Para esses indivíduos, algo fundamental precisa mudar durante a terapia. A relação terapêutica, como já foi observado, leva consigo muitas das distorções e das nuances de relacionamentos do passado. De fato, a relação terapêutica é amplamente baseada na tendência a repetir relacionamentos primitivos significativos. O terapeuta, como ser humano, pode tender a transferir para o paciente algumas de suas distorções do passado. Entretanto, quando isso ocorre, espera-se que o terapeuta esteja ciente do que está acontecendo. Espera-se que ele possa usar essa reação como um termômetro do que está se passando na interação terapêutica. No caso de Jack, ele via a relação como competitiva e antagônica, como uma luta de poder. Isso poderia ser revisto? Poderíamos estabelecer uma aliança que não fosse ameaçadora? Uma mudança emocional de proporções sísmicas era necessária. Infelizmente, isso era demais para Jack, que por causa de sua história, tinha medo de expor qualquer vulnerabilidade ou fraqueza. Por isso, ele tinha de manter distância,
tinha de evitar se comprometer com a relação terapêutica, uma relação que, por sua própria natureza, sugeria que ele não conseguirá lidar com tudo sozinho. Quem diabos é você? Ele me perguntou em uma de nossas últimas sessões. Você é todo mundo e ninguém. Você não é mais esperto do que eu. E eu não quero me tornar dependente de você, não quero que você me julgue. Jack é um dos meus casos mais tristes, um fracasso, como parece. O seu caso era um clássico de repetições difusas. O comportamento autodestrutivo permeava todos os aspectos de sua existência, e por fim, havia destruído uma grande parte dela. Ele acabou perdendo seu negócio, assim como a esposa e os filhos. Parecia que nada havia sido capaz de frear a espiral descendente. O comportamento de Jack era um exemplo da maneira diferente de encarar a pulsão de morte de Freud. Como reação ao seu medo de ser destruído, de perder o controle de seu frágil senso de identidade, ele e outros como ele acabam envolvidos em uma sombria batalha para controlar a morte e para provocá-la por si mesmos. Basicamente, penso que o inevitável é a morte e a repetição é uma forma de enganá-la, até descobrir que ela não pode ser enganada. Jack se sentiu castrado por causa de suas experiências de vida anteriores. Psicologicamente, castração e morte são o mesmo. Ele pretendia provar que não poderia ser subjugado e que dominaria a morte. De uma forma ou de outra, ele e outros como ele estão tentando controlar algo que está acima do controle de qualquer pessoa. Eles chegam à conclusão que lhes parece inevitável, desgraça, ruína, até a morte, mas em seus próprios termos. Isso está além do princípio do prazer. O caso de Jack também ilustra as limitações do discernimento na resolução dos comportamentos de autossabotagem profundamente arraigados. Embora o discernimento seja certamente o primeiro passo no desenrolar da psicoterapia dinâmica, o despertar da consciência intelectual deve ser traduzido em mudanças nos sentimentos, na percepção de si e no comportamento para que uma reestruturação significativa aconteça. Só é possível visualizar Jack como Sísifo, tentando empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, até ela cair, rolando, e mais uma vez ele recomeçar a tola viagem montanha acima. É de partir o coração. Ao contrário de Jack, a compulsão à repetição de si parecia não afetar sua vida corporativa. Nesta área ele era bem-sucedido e admirado. Era na vida familiar e na íntima que as coisas estavam tumultuadas. Se era um cinquentão, uma daquelas pessoas sortudas que envelhecem com elegância, pelo menos fisicamente. Ele se vestia bem, era alto, o rosto de traços fortes e o cabelo ondulado grisalho. Ele compunha uma simpática figura quando entrou pela primeira vez no meu consultório, e eu, imediatamente, o achei agradável. Ao olhar mais atentamente reparei que os cantos da boca baixavam-se discretamente, e que havia nele uma aura de tristeza que eu já percebera em muitos de meus pacientes. Uma vez instalado, perguntei-lhe o que o trouxera ali, e ele foi direto ao ponto. Estou aqui por causa de minha esposa. Ela insistiu para que nós dois fizéssemos terapia. Veja, estamos sem contato sexual há muito tempo, e ela me culpa por isso. Acho que ela está pronta a me deixar. Acho que está certa. É culpa minha. Fantasiei imediatamente na disposição de si de assumir a culpa por algo que provavelmente fazia parte da complicada dança do casamento. Por que você acha que a culpa é sua? Perguntei. Simplesmente não a desejo mais como antigamente. Perdi essa coisa em algum lugar do caminho, disse ele, olhando para as mãos cruzadas. Sua linguagem corporal estava se tornando cada vez mais introvertida, e eu podia afirmar que, apesar do esforço para se abrir, era doloroso para ele ter de falar da sua vida íntima. As poucas vezes em que tentei, perdi a ereção. Inicialmente, ela tentou ser compreensiva, mas eu não consigo aceitar isso. Sinto que não devia me preocupar, porque simplesmente sei que vou falhar novamente. Ultimamente, ela tem se tornado bastante hostil, o que simplesmente me leva a evitar a coisa toda. Ele fez uma pausa, e então lhe perguntei o que ele queria dizer por a coisa toda. Eu tenho ficado no trabalho até tarde. Uma noite nem voltei para casa. Sei que não estou sendo um bom marido, mas simplesmente não aguento a raiva dela o tempo todo. Ela está me deixando perturbado. Tudo que ela diz é para me diminuir, ou é sarcástica, ou é crítica. Não acho bom nosso filho ver a mãe me tratando desse jeito. Vocês têm um filho? Sim, ele tem só 2 anos. Mas tenho certeza que ele assimila as coisas no ar. Bem, ter um bebê pode geralmente tornar mais difícil o casamento. Como eram as coisas antes de vocês se tornarem pais? As coisas eram ótimas. O sexo era ótimo. Nunca tive nenhum problema nesse departamento. Ela era uma mulher muito atraente.
Ela é uma mulher muito atraente. Ela perdeu imediatamente o peso que conquistou na gravidez, ou quase todo o peso. Claro, tivemos algumas discussões, mas nada nesse nível. Ambos queríamos as mesmas coisas. Estávamos querendo começar uma família. Ela é mais jovem que eu. Tenho filhos do meu primeiro casamento, mas concordei em ser pai novamente e ela queria muito ter um filho. Parecia um bom casamento, muito melhor do que o primeiro. Eu amava, ou melhor, eu amo minha mulher. Amo meu filho. Não sei o que aconteceu. Me sinto péssimo. Eu tinha uma série de perguntas, mas não queria forçar-se a nada. Sempre que tenho um paciente cujo segundo casamento está com problemas, naturalmente quero saber o que aconteceu no primeiro casamento e se alguns dos padrões que levaram à sua dissolução estão se repetindo. Quase sempre sim. As pessoas tendem a selecionar companheiros semelhantes e a reeditar os dramas. Mas, nesta primeira sessão, se precisava de uma oportunidade para desabafar e precisava falar com alguém que não estivesse julgando, embora ele mesmo fizesse isso. Oscilava entre sentir raiva da esposa e culpar-se. Havia, obviamente, despendido muita energia guardando essa angústia, e tive a impressão de que ele deixou o consultório um pouco mais leve, apenas por ter desabafado. Antes de partir, estabelecemos uma agenda semanal. Queria vê-lo mais vezes que aquilo, mas ele me disse que sua atribulada agenda não lhe permitia mais encontros. Enquanto isso, minha esposa, que também é psicoterapeuta, estava tendo a primeira consulta com a esposa de Si, Judy. Antes de mais nada, o fato de Si e a esposa se consultarem sob o mesmo teto tornou mais fácil o tratamento. Assim, de tempos em tempos, nós quatro nos reuníamos para conversar, uma perspectiva atraente, mas esses encontros a quatro tinham de ser agendados cuidadosamente. Minha esposa e eu já havíamos trabalhado com outros casais de modo semelhante, estabelecendo um plano de ação que atendia às necessidades deles. Si e sua esposa queriam terapia individual, e eu concordei. Devido à natureza dolorosa da queixa de Si, e sua evidente raiva da esposa, achei que ele precisava ser ajudado antes de se beneficiar da terapia de casal. Nunca imaginei que ficaria impotente. Começou Si na semana seguinte. Não sei o que está errado. Foi a primeira vez que você teve esse problema? Perguntei. Bem, para ser honesto, não. Tive alguns problemas de desempenho sexual no meu primeiro casamento. Não no começo, mas depois de um tempo. Talvez seja só a natureza do macho, ou a minha natureza, perder o interesse depois de um tempo. Conte-me o que aconteceu naquela época. Não há muito o que contar. Eu também parei de me interessar por ela depois de um tempo, e ela ficou aborrecida comigo e se divorciou. Acho que as mulheres não são muito tolerantes com maridos que não têm um bom desempenho. Havia o bebê, e eu estava estressado com o trabalho, e não queria voltar para casa para ser agredido depois de ter trabalhado duro o dia todo para sustentar nossa família. Ela disse que eu a evitava e que evitava o bebê, que eu não os amava, o que não é verdade. Eu amava minha esposa e as crianças. Ele fez uma pausa, e decidi não preencher o silêncio com nenhuma pergunta. Frequentemente, durante uma sessão, ao contrário de uma conversa normal, é melhor deixar o silêncio embaraçoso para que o paciente o preencha. Pode ser que ele consiga olhar mais profundamente para si, ou perguntar-se o que será que não está querendo ver. Simplesmente não acho as mulheres grávidas sexualmente atraentes. Se deixou escapar. Será que isso é tão incomum? Sou o único homem que acha isso? Confesso que quando Judy ficou grávida não quis mais fazer sexo com ela. Não era culpa dela. Simplesmente não me sinto atraído por mulheres gordas. Quero dizer, sei que ela não estava realmente gorda, mas você sabe do que estou falando. Tinha medo de machucá-la, ou bebê. Pensava que ela estava em um estado frágil. Confesso, eu ficava surpreso quando ela expressava interesse em ter sexo. Eu achava um pouco inadequado. Ele fez uma pausa. Senti que estava buscando alguma espécie de camaradagem masculina ou uma aprovação minha. Naquele momento, eu estava formulando uma resposta e queria ser cuidadoso. É claro, pensei bastante sobre esse assunto. A transformação de um objeto de amor, parceira sexual e romântica em uma mãe, e a própria transformação de alguém em pai, estão carregadas de implicações sexuais que podem fazer balançar o melhor dos casamentos e deixar sentimentos de mágoa e estragos em seu rastro. Sei perfeitamente bem que o desejo sexual pode ser variável. Às vezes, ele despenca logo que um casal se casa. A gravidez, as mudanças pelas quais o corpo da mulher passa e um bebê desarrumam uma série de coisas, inclusive a vida sexual do casal.
O compromisso com o casamento e com a paternidade são coisas significativas para um homem e podem repercutir no seu desempenho sexual. O tempo já estava se esgotando naquela sessão, que havia se revelado bastante esclarecedora. Estava ficando claro para mim que algumas das forças que haviam arruinado o primeiro casamento de Si estavam levando o segundo à beira do precipício. Ambos perderam o prumo quando as esposas ficaram grávidas, e nunca se recuperaram realmente. Si chegou até a expressar alívio ao mencionar as atitudes que sua primeira mulher tomou para divorciar-se. Era o que ele queria, mas não era sua intenção parecer o cara malvado, que abandona a mulher e o filho. Ele afirmou que havia amado a esposa e não queria magoá-la, mas que empreendera uma espécie de campanha passivo-agressiva, da qual dizia não estar ciente para aliená-la, evitá-la e afastá-la de si. Admitiu que no primeiro casamento, depois que o bebê nasceu, ficava às vezes deliberadamente fora de casa, ou esquecia-se de ligar para a mulher para avisar onde estava. Ele fazia outras coisas que sabia que em algum nível iriam irritá-la, como acumular dívidas nos cartões de crédito em conjunto, sem que ela soubesse, somente para provocar um acesso de raiva quando a fatura vencesse. Confesso que às vezes eu não sabia de qual casamento se estava falando, já que a dinâmica de deslindamento era extremamente similar. A única diferença era que Judy, a esposa atual, ao contrário de Celeste, a primeira esposa, parecia determinada a não deixá-lo tão facilmente nesta difícil situação. Ela queria que ele se desse conta de seu comportamento e enfrentasse o problema. E embora ele tivesse concordado em fazer terapia e afirmado da boca para fora que estava disposto a salvar seu casamento, parecia quase que igualmente determinado a evitar se confrontar com a questão. Quando nos concentramos no fato de que a gravidez havia sido o precipitador do problema em ambos os casamentos, ele rechaçou essa linha de investigação abruptamente. Vou lhe dizer uma coisa, eu amo meu filho, mas às vezes acho que seria melhor para todo mundo se Judy e eu vivêssemos cada qual seu próprio caminho. Era sua forma de demonstrar que já havia ido longe demais. Só gostaria que nós não tivéssemos esses problemas, murmurou. Si geralmente fazia uso de generalizações e de consideração de si como defesas quando as coisas ficavam um pouco mais áridas. Eu queria terminar a sessão com uma nota ressonante, para dar a Si algo em que meditar na semana seguinte, e para que assim pudéssemos partir do ponto em que paramos e que estava obviamente começando a se tornar um terreno fértil. O que ouvi você dizer, Si, é que seus casamentos, ambos os casamentos, foram muito bons até suas esposas ficarem grávidas, antes de se tornarem mães. Talvez fosse interessante explorar alguns de seus sentimentos sobre sua mãe. Ele pôs-se de pé imediatamente. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, disparou de volta. Se faltou a sessão seguinte. E eu logo descobriria que essa forma de resistência passivo-agressiva era também um padrão na sua vida. Na semana seguinte, ele praticamente se desdobrou em desculpas. Disse que tinha agendado inadvertidamente uma reunião importante com um cliente na mesma hora da sessão. Marquei 2 compromissos no mesmo horário, disse ele. Só percebi em cima da hora. Desculpe-me. De fato, minha secretária deveria ter percebido o engano. É tão difícil encontrar uma boa assistente hoje. Nunca lhe ocorreu, ou se ocorreu, ele se recusou a aceitar, que assim que a terapia ameaçou se mover para um campo que lhe era profundamente desconfortável, ele começou a sabotá-la inconscientemente. Ele se mantinha firme à crença de que estava no comando de suas ações, e que se as coisas dessem errado, seria culpa de alguém ou fruto de um engano completamente inocente. Puxa, faz tanto tempo que não consigo nem me lembrar sobre o que conversamos, disse Si. Minhas deficiências. Como marido, provavelmente. Tenho ouvido bastante sobre isso ultimamente. Lembro-me que iríamos explorar alguns sentimentos sobre sua mãe. Ah, ótimo, disse ele. Você deveria conversar com minha esposa. Ela acha que tenho alguma espécie de fixação em minha mãe, ou algo assim. Ela continua insistindo que há algo de errado comigo. Decidi não morder a isca. Realmente, impus alguma distância entre mim e minha mãe. Ligo para ela cada vez menos. Eu a magoei profundamente. Judy gosta disso? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Bem, é o seguinte, acho que Judy está certa. Talvez eu estivesse muito próximo de minha mãe. Nunca me revoltei. Quanto a isso, ela estava sozinha, sabe, depois que meu pai a deixou. E ele ficava prolongando as coisas também. Vivia-nos deixando e voltando para casa, aumentando nossa esperança, até que foi embora de vez. Foi duro para todos nós. Nunca
Quis que minha mãe se sentisse abandonada novamente, e então, senti que era isso que Judy estava me pedindo para fazer: abandonar minha mãe novamente. Como ficaram as coisas depois que seu pai foi embora? Tornei-me bastante cuidadoso e ansioso. Comecei a gaguejar, achava que todo mundo estava olhando para mim o tempo todo. Também não conseguia parar de me preocupar com minha mãe, então nunca me metia em confusão. Quando eu saía, o que era raro, sempre lhe dizia onde estava indo e com quem. Nunca ficava fora de casa até tarde. Eu era realmente um bom menino, o tipo de filho que toda mãe quer ter. Quando os outros garotos começavam a fumar e a beber, ou fumar maconha, eu ia embora. Não queria desapontar minha mãe novamente. E eu tinha certeza de que, se fizesse isso, alguma coisa terrível iria me acontecer. Nas poucas vezes em que fiquei um pouco alto ou bêbado mais tarde na faculdade, nem valeu a pena, porque me senti muito culpado com o que aconteceria se minha mãe descobrisse. Ela mantinha um padrão elevado para os filhos. Era uma senhora de classe, e precisava de mim. Eu era, sabe, quase que o homem da casa. Depois que papai nos deixou. Sua mãe apreciava todo esse seu esforço? Acho que sim. Sabe, ela tinha suas próprias preocupações. Me dizia que os problemas eram muitos e que eu devia ser um bom menino para não fazê-la perder a paciência, e que eu não ia gostar se aquilo acontecesse. Mas não importava. Quanto eu fosse bom ou tentasse agradá-la, ela sempre protegia meu irmão. Ele sempre escapava impune. Isso deve tê-lo magoado. Não, não exatamente. Ela era uma excelente mãe. Tinha seus próprios problemas. Me sinto péssimo por tê-la magoado. Mas Judy insiste que devemos vê-la com menos frequência. Durante nossas sessões e em algumas sessões em conjunto com a esposa, ficou claro que o comportamento aquiescente de si em relação à mãe era reeditado com a esposa, e que havia uma tendência oculta de ressentimento em ambos os relacionamentos. Si era um homem bem-sucedido no mundo corporativo, mas em casa e em suas relações íntimas, faltava-lhe, estranhamente, a assertividade. Quando Judy o criticava ou reclamava dele, ele se tornava extremamente defensivo, e negava reflexivamente que pudesse fazer qualquer coisa que a ferisse. Embora estivesse claro que sentia raiva da esposa, ele não conseguia, até nos parâmetros relativamente seguros da terapia, expressar essa raiva. A extensão do comportamento passivo-agressivo de si no casamento logo se revelou. Depois de alguns meses de terapia, chegou a uma sessão dizendo que Judy estava tão farta dele que estava prestes a se divorciar. Ele não parecia perturbado. Com isso, na verdade, parecia aliviado. O que aconteceu foi o seguinte: por vários meses se ficou até tarde no trabalho, em parte, como já havia admitido, para evitar voltar para casa, esquivando-se da língua afiada de Judy. Às vezes, tarde da noite no escritório, ele entrava em contato com mulheres na internet apenas para conversar, somente para ter alguma interação com o sexo oposto que não estivesse permeada de hostilidade, que ele via associada ao seu casamento. Uma ou duas vezes ele teria até se encontrado com tais mulheres para almoçar. Nunca aconteceu nada de sexual, insistia, e eu não tinha nenhuma razão para não acreditar nele. Não sinto desejo sexual por nenhuma outra mulher. De qualquer modo, sou impotente, então não poderia trair Judy mesmo que quisesse. É claro, Judy descobrira esses contatos, se não havia feito muita coisa para escondê-los. Ela se recusava a acreditar que eram inocentes, e tinha certeza de que se a estava traindo. Ela o esculhambou por não ser homem o suficiente para contar-lhe, e por agir sorrateiramente. Foi uma cena terrível que terminou com arremesso de pratos e ameaças. Se tinha certeza de que desta vez Judy estava falando sério sobre querer divorciar-se, e estava quase que totalmente convencido de que a culpa era sua. Era óbvio que se achava que, ao revelar finalmente suas más ações para mim, estaria fazendo exatamente o que a relação terapêutica exigia, sendo totalmente honesto e admitindo a própria culpa na esperança de receber algum tipo de absolvição. Mas a terapia não é um confessionário, um lugar onde alguém vem para ser absolvido dos próprios pecados, e, em todo caso, não existe essa noção de pecador na psicoterapia. Mas a tendência de si de culpar-se, de culpar os outros e de buscar absolvição, sublinhava a natureza intolerante de seu histórico familiar e de sua orientação. Alguém tinha de ter falhado, alguém tinha de ser culpado e de pagar por aquilo. Embora gostasse dele e o achasse agradável, se havia se transformado num paciente extremamente frustrante. Acreditava que não conseguirá atingi-lo, e que seu padrão era recorrer a sentimentos de culpa como defesa, como se ele estivesse me passando uma batata quente esperando que eu a deixasse cair.
mas ele simplesmente não ia se aprofundar nos próprios sentimentos. Continuava na defensiva, mesmo quando sabia que estava sendo totalmente honesto. Por exemplo, embora fosse óbvio em tudo que dizia, se levou bastante tempo para admitir que sentia raiva da esposa. Ainda mais remota era a possibilidade de assumir qualquer sentimento de raiva pela mãe, sem falar em perceber a conexão que essa relação constitutiva poderia ter com suas circunstâncias atuais. Se nunca conseguiu desenvolver a habilidade de expressar sua raiva diretamente às pessoas que a despertavam, a mãe carente de quem nunca conseguiu obter o status de criança favorecida, e o pai desertor, severamente crítico e irresponsável. Em vez disso, sua raiva era camuflada e expressa tortuosamente, de tal modo que se vingava e simultaneamente se machucava. Se queria evitar se transformar no pai, um homem que abandonou a família. Se teve de não se tornar o pai, agradando sua mãe, ele estava falhando miseravelmente nas duas questões. Estava prestes a abandonar de vez sua segunda mulher e o filho, e embora elaborasse várias racionalizações, isto o estava consumindo claramente. Nunca se separou efetivamente da mãe e tinha de fato se tornado o homem de sua vida quando o pai a deixou, uma situação patológica, carregada de perigos edípicos para todos os envolvidos. O ponto nevrálgico de seus casamentos, conforme tentei lhe explicar, foi quando suas mulheres ficaram grávidas. A gravidez é igual à maternidade, que é igual à sua esposa, que é igual à sua mãe. O sexo, portanto, está proibido. A gravidez de suas esposas também significava uma transformação em seu status, para a posição de pai, outro estado problemático para ele. Os pais, de acordo com sua experiência profundamente arraigada, abandonam os filhos, uma coisa terrível em sua mente. Ainda que ser um pai desse tipo fosse algo que o amedrontava enormemente, ele estava impelido a repetir a experiência traumática pela qual passará. A paternidade era um risco terrível, se observado à luz da deserção de seu próprio pai. Afinal, quando era criança, ele idolatrava o pai, mas viu-se em seguida desapontado e aviltado por ele. Se tentou agradá-lo, mas seus esforços sempre deram errado. Se desiludiu-se com o pai, mas, o mais importante, desiludiu-se consigo mesmo. Ele se sentia um fracassado, que foi a mensagem que recebeu do pai. E então havia o problema de sua impotência, um sintoma aparentemente físico, que era para onde todos os problemas de si convergiam. Se ele é impotente, não pode ter sexo com sua esposa mãe. Também não pode ser um pai para um filho, que no futuro abandonará. Como ele pôde fecundar a esposa se é impotente? A impotência também tinha o efeito de fazer com que a esposa se sentisse indesejável, criando uma alienação do casamento e uma eventual fuga para si. Enquanto isso, ele podia brincar de encontrar outras mulheres, irritando a esposa, ao mesmo tempo em que assegurava a si que não faria sexo com elas. Afinal, ele era impotente. Observada objetivamente e sem considerar qualquer um dos sentimentos de mágoa provocados por ela, sua impotência, como uma estratégia de seu inconsciente, era perversamente engenhosa. No fim, presumivelmente, se o roteiro continuasse a ser seguido, ele poderia se ver livre desse embaraço e começar todo o ciclo novamente. Gostaria de poder dizer que minhas delicadas sugestões sobre algumas dessas profundas conexões e das causas do comportamento de si tiveram um efeito apaziguador, mas não foi assim. Ao contrário, as coisas pareciam se mover rapidamente em direção ao divórcio. Tentei dizer a si que ele deveria considerar com muito cuidado o fato de estar se colocando em um lugar bastante familiar. Lembrei-lhe que o divórcio não era algo com que ele deveria chegar a um acordo. Ao contrário, era a dinâmica que sustentava os motivos pelos quais ele se mantinha na mesma situação. Além disso, deixei clara minha sensação de que seu ímpeto de acabar com o casamento era muito intenso, muito compulsivo. Disse a ele que até poderia entender seu impulso de deixar tudo para trás se tivesse alguma outra mulher, mas este não era o caso. As coisas entre si e a esposa ficaram cada vez mais insustentáveis. Minha relação com si também parecia bem cambaleante. Tento sempre não desistir de um paciente, e felizmente, meus procedimentos com si confirmaram que sempre há esperança. Ele compareceu a uma sessão depois de ter visto um filme que fazia referência à masturbação como um procedimento normal entre os adolescentes. Nunca me masturbei quando era adolescente, disse ele. Pergunto a mim mesmo por quê. Acho que tinha medo de ser flagrado, medo de ficar envergonhado. Isso deu abertura para uma infinidade de comentários que a mãe de si havia feito, quando ele era adolescente, sobre o
comportamento sexual nojento do pai e o comportamento sexual nojento dos homens em geral. Se lembrou-se ainda que a mãe frequentemente ficava de lingerie em casa e às vezes até nua. Naquela época, ele não via mal nisso, mas, agora, imaginava por que ela havia feito isso. Também lembrou que a mãe comprava roupas para ele que estavam em desacordo com a dos jovens adolescentes da época, roupas que os outros jovens consideravam efeminadas. Revelando tais coisas, se repentinamente fez questão de me assegurar que não era gay, e que não tinha interesse sexual em homens. Mas se deu conta das mensagens dolorosamente contraditórias que havia recebido da mãe, e percebeu que se acostumara a reprimir os sentimentos sexuais que eram suscitados por ela. E foi assim, por causa de todo o trabalho de base que elaboramos, que se estava pronto para a emergência dessas memórias e sentimentos quando assistiu ao filme. O trabalho que havíamos feito preparou-o para a compreensão de que ele havia sido reprimido. A mãe negava a sexualidade dele, ao mesmo tempo em que o estimulava a admirá-la e a reagir sexualmente a ela. Em seguida, a emergência de tais memórias e da reação emocional que elas lhe despertavam, se, pela primeira vez em anos, sentiu desejo sexual pela esposa. Pela primeira vez em vários anos, eles tiveram relações sexuais plenas. O complexo de Édipo é a base para muitas brincadeiras sobre a teoria psicanalítica, e, em geral, é rechaçado terminantemente. Entretanto, quando alguém se depara com as muitas ramificações das questões edípicas em sua própria análise e na análise dos pacientes, a brincadeira acaba. É central e crucial em muitas dificuldades ao longo da vida do casamento e da criação dos filhos. No caso de Si, era especialmente relevante. A mãe o seduzia andando nua na frente dele. Isto deve ser estimulante para um garoto. Mas o que ele faz com essa estimulação? Se não tinha escolha, a não ser reprimir seus sentimentos para não reagir a essa perturbadora e prematura estimulação sexual pelo objeto sexual proibido na forma da mãe. Esse processo de repressão do desejo sexual aconteceu não apenas na infância e na adolescência, mas também com as esposas quando elas ficaram grávidas. As mulheres grávidas eram mães em potencial, e o sexo estava fora de cogitação. De fato, todos os desejos sexuais tinham de ser negados e reprimidos, mesmo à custa de seus próprios sentimentos de adequação. Para tornar as coisas piores, seu pai havia fracassado em ser uma força consistente e amorosa na vida dele. Fracassou ao não prover a proteção que o garoto precisava para controlar suas urgências sexuais. A mãe, ao estimulá-lo, também denegria a sexualidade masculina e os impulsos masturbatórios, que teriam lhe propiciado um meio de dar vazão e uma mínima garantia da sua masculinidade. Em vez disso, a mãe tentava vesti-lo como um ser assexuado ou talvez como uma adolescente feminina. É claro, seu favorecimento ao irmão de Si como macho, e a posição de Si como pequeno bom garoto somente tornava o quadro mais dramático. O esforço de Si para se distanciar da mãe, especialmente sob as ordens da esposa, pouco ajudou na resolução do conflito, porque sua esposa já havia ocupado o lugar da mãe em sua psique. A gravidez reacendeu a necessidade de renunciar à mãe, como objeto sexual, assim como havia sido o caso no primeiro casamento. Si realmente não possuía uma figura de identificação masculina adequada para orientá-lo em uma direção. O inconstante e crítico pai abandonou-o, e ele o odiava. Por isso, o pai havia recorrido a maneiras passivo-agressivas de lidar com a família, indo embora e retornando ao lar e vingando-se da esposa ao se esquivar e fugir das questões. Si estava repetindo isso, ao passar noites fora e ao recorrer a autocensuras cheias de culpa. Para ele, era inevitável que, assim como o pai, estivesse destinado a abandonar a esposa e o filho. O divórcio e o abandono tinham de acontecer. Então, a sensação era que seria melhor fazer isso logo. Como Freud e seus seguidores assinalaram, o complexo de Édipo masculino não pode ser superado com sucesso sem a identificação com um pai. A solução desse problema pela psicoterapia era que Si se valesse da relação com o analista para trabalhá-lo. Si lutava contra isso faltando às sessões, chegando atrasado e resistindo, culpando-se ou julgando a Si e a sua esposa. Esta era sua manobra de autossabotagem direcionada para o status quo. As mudanças vieram com muita dificuldade. Significavam confrontar os sentimentos que eram desagradáveis e arriscados, virando seu mundo de ponta-cabeça, por mais insípido que fosse. As mudanças ocorrem a partir da relação terapêutica, e foi difícil fazer com que Si se comprometesse com isso. Entretanto, gradativamente Si se tornou mais aberto e direto.
Ele ainda estava na defensiva, mas tudo começou a mudar. O foco de seus sonhos, que logo no início da terapia tinham a ver com acidentes aéreos e tragédias que não podiam ser evitadas, mudou para sonhos com o pai, que não havia sido uma questão central até aquele momento. Se não via o pai, havia anos, e ainda não tinha nenhuma vontade de vê-lo, mas as associações com o pai e com aquele relacionamento despertaram fortes sentimentos de dor e de sofrimento ao se lembrar do tratamento agressivo que receberá dele. A raiva de si pelo pai tornou-se mais abertamente declarada, ao lado da tristeza de nunca ter tido, realmente, um pai que o apoiasse e, pelo fato de ter de compensar o estrago que o pai fizera a ele e à mãe. A emergência desse sonho sugeriu que se estava pronto para seguir em frente, para se ver e pôr em prática suas necessidades e desejos. As relações com a esposa melhoraram, sua vida sexual ressurgiu, e ele estava mais apto a assumir a responsabilidade pela própria vida e de mostrar as iniciativas que estiveram ausentes. Ele não precisava mais recorrer a manobras passivo-agressivas, pois estava mais receptivo e franco. Se mudou, e suas relações com a esposa e a família também mudaram. E assim, um dos tipos mais difíceis de comportamento repetitivo foi finalmente modificado e se estava quase que totalmente livre. A espiral descendente no casamento de si e seu comportamento sabotador eram estimulados por uma outra razão importante. Conhecida como reação de aniversário, ele se sentia inconscientemente impelido a terminar seu casamento, depois de decorrido o mesmo número de anos que o casamento de seus pais havia durado. Isto emergiu quando ele não sabia mais o que fazer e estava prestes a assinar o divórcio. Ele disse: sei que destruí meu casamento e tenho de conviver com isso. Esta constatação, por sua vez, levou-o a compreender que estava agindo como um robô no seu comportamento destrutivo, no modo como pretendia acabar com seu casamento. Ele não havia tido nenhuma percepção de que na mente alimentava a crença de que seu casamento não duraria e nem poderia durar mais do que o casamento dos pais. Era como se ele estivesse programado para pôr fim ao casamento depois do mesmo número de anos. Isto serviu-lhe como uma epifania, abrindo portas para uma conscientização maior de que seu comportamento estava além do seu controle e fora de sua consciência. As reações de aniversário podem ser observadas de muitas maneiras. Quando as reações de aniversário não são conscientes, uma disposição depressiva pode perturbar inexplicavelmente o indivíduo, e só mais tarde é que ele se dá conta de que naquela mesma data um parente morreu, um aborto foi feito, ou algo significativo aconteceu. Muitas religiões ritualizam as datas rememorativas com base em uma compreensão bastante sólida da tendência humana de manter um inventário dos eventos significativos da vida. Elas promovem um ritual de marcar a hora, de assegurar que aquele aniversário seja algo consciente e explicitamente relembrado, seja o Yarzeit na religião judaica ou o ofício dos mortos no catolicismo. Há um reconhecimento de que um evento significativo aconteceu em tal data. Representa uma maneira de marcar aquele acontecimento. Sem essa consciência, muitas pessoas esquecem ou não sabem a data, mas reagem de muitas maneiras com uma infinidade de sentimentos que não conseguem explicar. No caso de si, a compreensão de que estava marcando o tempo de seu casamento tomando por base a duração do casamento dos pais serviu-lhe como uma epifania, que enunciou claramente que estava destruindo seu casamento por uma força oculta que ditava quanto tempo seu casamento deveria durar e quando deveria terminar. A reação de aniversário é um bom exemplo da compulsão à repetição no trabalho. O trauma do divórcio, da perda, da morte é reprimido, mas reeditado pelo comportamento, na forma de oscilações do humor ou em ações que não podem ser explicadas. Nos capítulos anteriores, observamos os casos de Howard e Arthur, dois homens que eram agressivos e serenos no seu modo de ser, o que criava dificuldades no emprego e na vida pessoal. Este também era o caso de Jack. A história de Max era diferente. Max não era consistente na profissão. Ele ficou anestesiado e paralisado. Grande parte do seu trabalho era redigir material de propaganda. Ele estava envolvido em um empreendimento sem fins lucrativos, voltado para melhorar o meio ambiente, mas isto significava ir de encontro a poderosas forças políticas, a grandes negócios. Ele queria ajudar o mundo, mas não conseguia chegar a um acordo sobre a necessidade de lutar agressivamente para alcançar seus objetivos. Max tinha medo de sua agressividade e tinha medo de retaliações, caso fosse bem-sucedido. Max descreveu a mãe como cruel. Ela era negativa sobre todos e tudo. Max nasceu durante a Segunda Guerra Mundial.
enquanto o pai estava fora do país. Só conheceu o pai com aproximadamente 4 anos. Durante aqueles primeiros anos, a mãe manifestava sua fúria pelo fato de o marido estar fora. Para ela, era como se ele tivesse abandonado a família. Ela parecia não se importar com o fato de que havia uma guerra acontecendo, e que o marido havia sido recrutado para lutar. Quando o pai finalmente retornou, a mãe continuou a despejar sua raiva sobre ele, pelo fato de ter ido embora. Para tornar as coisas ainda piores, seu pai contava histórias da guerra, descrevendo ocasiões em que fora atingido por tiros enquanto vigiava o inimigo. Embora não tivesse se ferido, falava do seu modo de lutar no cumprimento do dever. Isto apenas fazia com que sua mãe ficasse mais ansiosa e mais zangada por se dar conta de que ele realmente podia ter morrido e tê-la deixado sozinha com uma criança. A mensagem transpareceu claramente. Se você for agressivo, é certo que receberá uma retaliação. As pessoas vão matá-lo, ou sua esposa ficará zangada com você. A solução encontrada por Max foi ser o bom rapaz, ajudar os outros, ajudar o mundo e não ser agressivo. Ele evitou entrar em brigas ou discussões ao longo de sua formação acadêmica. Fazia o que era esperado dele e mantinha distância dos outros. Engajou-se em atividades de proteção ao meio ambiente que o levaram a partes distantes da Ásia e da África, sempre acreditando fazer o que considerava certo. E sempre com baixos níveis de compensação. Ele preferia ficar nos bastidores. Fazia seu trabalho e outras pessoas recebiam o crédito, mas isto não o incomodava. Até que envolveu-se em um projeto que o colocou em oposição direta a poderosas forças. A partir de então, não conseguiu mais trabalhar, preocupado com o fato de se sentir bloqueado e de não conseguir redigir o anúncio que lhe exigiam. Ele não sabia o que teria de encarar. Sabia que estava ansioso, mas achou que a ansiedade era porque não conseguia trabalhar. Durante a terapia, principalmente em razão dos sonhos de ser atacado por grandes e assustadores animais, veio à tona que ele se via como alguém que estava sendo derrotado. O bloqueio aconteceu porque passou a considerar sua escrita como um ato agressivo que só lhe traria problemas e sofrimento. É interessante que Max evitava trabalhos que seriam mais gratificantes financeiramente para não ter de se arriscar e de agir mais assertivamente. Preferia agir com cautela, trabalhando em uma área que pagava muito menos e que estava promovendo uma causa social positiva. Para seu assombro e temor, Max descobriu que a escolha do caminho seguro revelara-se não tão segura. Como pai que serviu o país e acabou incorrendo na ira da esposa, Max servia sua causa e tinha de conviver com o medo de ser visto como um inimigo. Onde os outros se viam como lutadores, para demonstrar que podiam resistir à oposição e derrotá-la, Max evitava o confronto e a luta. Ele vivia sob uma nuvem que lhe ditava que o bem tinha de ser acompanhado do mal, o sucesso tinha de ser acompanhado do fracasso. Isto foi claramente demonstrado quando Max teve de fazer uma palestra para um grupo importante, de cujo apoio ele precisava desesperadamente. Ele trabalhou sob um intenso estresse para preparar a apresentação. Foi bem-sucedido, e alcançou os resultados que esperava. Quando comentou sobre isso, teimou que algo teria de acontecer para atrapalhar seu sucesso. Ele não se permitia sentir prazer com seu feito, e tinha de se preparar para o pior. Claramente, Max sofria de anedonia e de incapacidade de experimentar o prazer. Sofria com sentimentos de culpa esmagadores e onipresentes que estavam relacionados ao fato de não se sentir merecedor. Outro aspecto da tendência à repetição tem por base a imagem de si. Estruturamos e interpretamos o mundo segundo o sistema de referências que temos dele e de nós mesmos nele. Uma pessoa que cresceu se achando capaz e eficiente verá o mundo de modo bastante diferente daquela que se acha incapaz e ineficiente. A confiança de uma pessoa na habilidade de lidar com o mundo vai se refletir na maneira de estruturar seus relacionamentos. Alguém que tem amigos que se sente confiante e atraente vai se relacionar de maneira diferente de alguém que se sente idiota, fraco ou pouco atraente. Este modo de estruturar o mundo é involuntário e automático, uma parte integrante da personalidade daquela pessoa. É manifestada pelo indivíduo na escolha das pessoas a quem ele se associa e na forma de se relacionarem. Os indivíduos tendem a se relacionar com tiranos? Ou eles se associam àqueles que conduzem a vida com amor próprio e respeito? Eles são alvo de piadas e chacotas, por se relacionar com outros que os veem como tolos ou são respeitados e ouvidos. Eles se veem como indignos e indesejáveis ou como agradáveis e estimados. Eles, como pais, comunicam aos filhos que são uns
Fracassados, oprimidos em um mundo injusto? Ou demonstram aos filhos que eles têm valor e que podem seguir uma vida de sucessos? Os indivíduos pensam que os outros querem sempre tirar vantagem deles, de modo que têm de estar vigilantes e em alerta. O mundo é um lugar assustador que os está ameaçando o tempo todo? Ou há alguma segurança? A dificuldade é que tais percepções de si ocorrem de modo sutil, na juventude e usualmente permeiam a atmosfera da família. As pistas e sugestões são comunicadas pelas atitudes dos pais em relação a si e aos outros, e até em relação ao mundo em geral. Tais atitudes são aceitas e internalizadas como o jeito que as coisas são, e não há nada que alguém possa fazer. Então, a criança continua a repetir os sentimentos e as atitudes, o Weltanschauung, ou a cosmovisão, que é parte da estrutura familiar. Aqueles como Fred no capítulo 1, que conseguem avaliar criticamente o sistema de crenças da família, correm o risco de ostracismo e rejeição. Ellen tinha 11 anos quando a mãe a levou ao consultório. Ao trabalhar com Ellen, descobriu algumas coisas. Ela era filha única nascida em uma família cujo pai era um workaholic muito bem-sucedido, um homem que era impaciente com a esposa e a filha. Ele não conseguia tolerar erros ou imperfeições, e era extremamente crítico com elas. A mãe tolerava o comportamento dele. Ellen não. Ela defrontava-se com o pai agressivamente sobre seu comportamento aviltante em relação a ela e à mãe. O pai se tornou mais áspero. A mãe de Ellen dizia-lhe para não interferir e não se confrontar com o pai. Ellen se sentia sozinha e sem o apoio da pessoa que estava tentando ajudar. Ela se sentia distante, alienada e incapaz de se comunicar tanto com o pai quanto com a mãe. Buscou o apoio dos colegas de classe, mas de uma forma muito necessitada. A sensação de inutilidade permeava sua vida e ela procurava o apoio de quase todos com quem entrava em contato. A carência de Ellen se manifestava de um modo desajeitado e inadequadamente exigente. Ela tentava comprar amigos impondo-se, tentando desesperadamente cair em suas graças. Mas em vez de atrair os outros, ela os repelia com sua carência. Ellen desenvolveu reações fóbicas, que apenas tornavam sua vida mais difícil e faziam com que parecesse estranha e esquisita aos outros. Trabalhamos juntos por aproximadamente 6 meses, e a situação na escola e com os colegas melhorou um pouco. E então, antes que pudéssemos completar nosso trabalho, a terapia foi encerrada pela mãe de Ellen. Ellen voltou a me ver cerca de 30 anos depois. Havia concluído a universidade, viajado bastante, e fora casada por pouco tempo. Entretanto, sua maneira de se relacionar com os outros continuava a mesma de quando tinha 11 anos. Ela tentava ganhar amigos oferecendo favores, era crédula e ingênua, um alvo fácil para aqueles que queriam se aproveitar dela, porque percebiam sua intensa carência. Ela continuava a repetir o mesmo padrão diante do mundo e das pessoas. Estruturou seu mundo como uma pessoa rejeitada, alguém de quem os outros não gostavam realmente e com quem não queriam se associar. Via-se como indesejável, e tentava conquistar os outros forçando-os a aceitá-la. Estava disposta a pagar o preço para comprar a aceitação. Embora seus esforços não produzissem os resultados esperados, ela insistia. Tentava cativar amigos insinuando-se entre eles, realizando suas vontades, tentando agradá-los com métodos altamente inadequados. Mostrava-se como uma pessoa muito necessitada de amor e de aceitação. Além disso, em seus esforços para parecer amigável, entusiástica e exuberante, comunicava uma sensação de que não era autêntica, que era de fato falsa, sozinha, desesperada. Não só sabotava as chances de ganhar amizade, como amor próprio, porque passava a imagem de uma pessoa ávida e carente, que não se sentia merecedora de respeito e de cuidado. Quando comecei a trabalhar com Ellen novamente, depois de todos aqueles anos, ela havia acabado de se mudar para outro apartamento. Queria conhecer seus vizinhos. Convidou-os para uma festa em sua casa. Planejou uma festa completa, com ajudantes, jantar, vinho, flores, etc. Tudo isso para pessoas que nem conhecia. Ficou consternada quando assinalei que ela estava repetindo o mesmo e velho tema novamente. Com certo receio, ela moderou seus planos. Em vez de um jantar elaborado, convidou os vizinhos para um coquetel, uma pequena e informal recepção. Os vizinhos compareceram, ficaram gratos pelo convite e se mostraram interessados em estabelecer uma amizade cortês com ela. Ela me revelou que ficou chocada ao descobrir que não precisou oferecer vinho e jantar para atrair a amizade daquelas pessoas. Começou a perceber que seus intensos esforços, além de desnecessários, sabotavam o que ela realmente desejava.
Mas apenas essa percepção não era suficiente. Ellen tinha de encarar a raiva e a frustração que começou a sentir cedo na vida pela censura constante, a sensação de que não era boa o suficiente, de que não teria a segurança e a confiança necessárias da família. Tinha de encarar a raiva provocada pela falta de amor familiar, por ter de transferir suas necessidades para outras pessoas só para ser rejeitada novamente. O caminho com Ellen foi longo e difícil. Ela não queria admitir para si, e muito menos para mim, a raiva que sentia. Não queria nem mesmo se permitir lastimar as rejeições, a dor e a mágoa que estava vivenciando. Em vez disso, por um longo tempo, procurou obstinadamente a aceitação, continuando a negligenciar o fato de que seus esforços não estavam lhe dando o que ela precisava e queria. Colocava-se repetidamente em situações nas quais alguém estava tirando proveito ou abusando dela. Tornou a vida difícil para si mesma para mostrar que podia sobreviver a todo tipo de insultos e ameaças. Num dado momento contou-me que tinha descargas de adrenalina quando praticava paraquedismo e bungee jumping, e disse que isto provava que não tinha medo da vida. Na realidade, Ellen tinha muito medo da vida. Ela se sentia vulnerável e em perigo. Focalizar somente seu comportamento manifesto não resolvia, e não resolveria o problema. Ela tinha de lidar com os sentimentos subjacentes. Em contraste com Ellen, que convivia com a imagem de si como a rejeitada, há pessoas que se veem como indigentes e privadas de algo, quando, de fato, a realidade objetiva é bem diferente. Esses indivíduos tiveram muitas vantagens, oportunidades como classe média ou classe média alta, e ainda assim, enxergam-se como necessitados. Não se sentem rejeitados, mas trapaceados. Para eles, o sentimento resultante é o de merecimento, uma sensação de que o que conseguiram não é o suficiente. Isto é repetido em uma série de cenários e de infinitas maneiras que sempre encontram expressão na forma de devo conseguir algo de graça, sem me esforçar ou trabalhar para isso. Eu mereço, tenho esse direito. Algumas vezes o refrão é: o que você fez por mim ultimamente? Ou, vou levar o que eu quiser se você não me der. Sarah era modelo. Era linda e bem paga, e trabalhava para uma grande agência. Frequentou escolas particulares, internatos de primeiro nível, e depois, uma respeitada universidade. Era filha única, e seus pais eram profissionais ocupados. Desde a época em que ela nasceu, foi criada por uma série de babás que eram boas com ela, mas que iam e vinham. Os pais a amavam e ficavam orgulhosos de sua aparência e de seus feitos, mas doavam-se pouco. Sarah tinha amigos, dias de brincadeiras e festas quando era criança, sempre acompanhada de suas babás. Os pais não tinham tempo. Ela cresceu e casou-se com um belo homem bem-sucedido, que era muito ocupado e viajava bastante. Sarah procurou a terapia porque sabia que algo estava errado com o seu comportamento. Ela tinha tudo, mas roubava em lojas. Nunca, até agora, havia sido pega. Ia às lojas de roupas mais finas e conseguia sair com peças novas para seu guarda-roupa. Ela não conseguia se conter. Não se sentia culpada nem pensava na possibilidade de ser flagrada. Apenas tinha de fazer aquilo. Sabia que tinha um problema porque possuía muito mais roupas do que o necessário, e poderia facilmente comprar outras. Mas o desafio à compulsão era conseguir alguma coisa que quisesse, sem ter de pagar por aquilo. Ela se via como a pobre menina, rica que tinha tudo, mas desejava mais. Achava que tinha o direito de ter aquilo que conseguisse pegar. Como Ellen, Sarah estava sentindo uma falta ardente de algo, estava sedenta no mar de abundância. Ellen tinha de comprar amigos, tinha de fazer com que as pessoas gostassem dela, mesmo que isto significasse impor-se a eles. Sarah tinha de conseguir roupas de graça, mesmo que isto significasse ter de roubá-las. As duas mulheres vivenciavam profundos sentimentos de privação que não aceitavam. Eram exasperadas e deprimidas, ao mesmo tempo em que demonstravam uma felicidade de fachada. Reprimiam a raiva e a tristeza enquanto buscavam repetidamente a cura para seus apetites íntimos. Insistiam em tentar ganhar o amor para abastecer-se por meios autodestrutivos. O efeito do relacionamento entre irmãos na imagem de uma pessoa e em repetições duradouras é importante porque a maneira de se relacionar na vida adulta é, em muitos casos, determinada pela interação com os irmãos. Insultos e provocações, comparações desfavoráveis entre irmãos, maneiras diferentes com que os irmãos são tratados na família, tudo isto desempenha um papel importante no modo de cada um se ver. Embora a rivalidade entre irmãos seja, em geral, considerada normal e parte do processo de crescimento familiar, há excessos que são mais frequentemente identificáveis no
modo dos pais se relacionarem entre si e com os filhos, do que no relacionamento entre irmãos. Lutas competitivas ou, alternativamente, abster-se de competir, podem ser atribuídas ao relacionamento entre irmãos. Uma criança cujo irmão mais velho é rebelde e castigado pelos pais pode vivenciar isto como um sinal claro de que não deve se revoltar, de que deve se conformar, mesmo que isto signifique inibir seus sentimentos. A criança mais nova torna-se o bom filho, que nunca se envolve em problemas, resignando-se, com medo de que os castigos destinados ao irmão voltem-se para ela. Os irmãos podem despertar sentimentos de raiva e culpa, provocando um intenso ressentimento que pode se tornar parte da imagem que fazem de si, da maneira pela qual um indivíduo se vê e vê os outros, mais tarde na vida. Mas os irmãos também podem ser modelos positivos e fontes de encorajamento, especialmente naqueles casos em que os pais trabalham por longas horas, ou em famílias de pai ou mãe solteiros. Depende muito dos pais. Berta, uma mulher deprimida de 40 anos, procurou tratamento por conta do estado crônico de infelicidade, da inabilidade de estabelecer relações duradouras, da dificuldade em demonstrar afeto pelos filhos e indiferença no casamento. Depois de longas manifestações de raiva direcionadas aos pais, por não terem conseguido oferecer-lhe um ambiente mais amoroso e aconchegante, Berta se lembrou de um incidente de quando tinha apenas 4 anos. A mãe pediu-lhe que desse uma olhada na irmã menor que dormia no carrinho, na parte de fora da casa. Enquanto Berta estava executando sua tarefa, que não lhe agradava, o carrinho moveu-se da calçada para o asfalto. A mãe, que observava a cena da janela, saiu correndo para pegar o carrinho e repreendeu severamente a menina Berta. Este incidente tornou-se uma pedra de toque, em torno da qual grande parte da vida de Berta foi organizada. A partir de então, em parte por conta do episódio em que lhe foi incumbida uma responsabilidade muito grande para uma criança de 4 anos, ela passou a odiar a irmã. A irmã tornou-se o símbolo do castigo e do afastamento da mãe. Berta estava decidida a não se parecer com a irmã. Ela era uma lembrança constante da inaptidão de Berta e a causa da sua dificuldade com a mãe. Como consequência, Berta passou a reagir com hostilidade e negativismo às demandas que lhe eram feitas porque não confiava em si. Tinha medo de que seus impulsos destrutivos se traduzissem em ação, como acontecerá quando tinha 4 anos. Não se permitia envolver-se demais nos cuidados com os próprios filhos e nas responsabilidades que estavam associadas ao seu papel de mãe e provedora. O marido de Berta era um profissional bem-sucedido, e conseguia pagar o tratamento para aliviar o fardo que Berta carregava. As babás nunca eram cuidadosas ou atenciosas o suficiente com as crianças. Na verdade, Berta não conseguia se permitir ser feliz por quase nada. Estava sempre vigilante, com medo de que as coisas fugissem ao seu controle. Muito do seu modo de proceder na vida adulta foi influenciado pela relação que desenvolveu na infância com a irmã, com quem, agora, tinha pouco contato. Entretanto, a irmã representava a pessoa que tornará sua vida uma completa desgraça. Em contraste com Berta, Florence não lutava. Ela se retraía, sacrificando a própria assertividade. Florence era filha mais velha de uma família de 6 irmãos, cuja mãe havia sacrificado os próprios planos educacionais e profissionais para constituir uma família. A mãe tinha muito pouca paciência com crianças, especialmente com a primogênita Florence. A mãe não sabia o que fazer com a filha mais velha e não lidava bem com o fato de ter abandonado seus planos. Sob muitos aspectos, Florence cresceu sozinha, pois logo depois de seu nascimento, a mãe ficou grávida novamente, e de novo e de novo. A princípio, ainda uma criança pequena, Florence tentou ganhar a afeição da mãe ajudando-a sendo uma mãe substituta para os bebês. Tentou tomar conta deles, mas era muito jovem e não foi bem-sucedida. A mãe ficava extremamente impaciente com a pequena ajudante, e as crianças menores queriam a atenção da mãe, não da irmã. Florence desistiu de lutar por seu lugar na família, retraindo-se e evitando confrontos. Tornou-se uma excelente aluna, o que serviu para causar inveja nas crianças menores. Florence veio procurar terapia logo depois de dar início a uma nova profissão, na qual as mulheres eram brilhantes, talentosas e muito competitivas. Florence era tão brilhante e talentosa quanto elas, mas muito pouco competitiva. Estava bem preparada em termos de conhecimento, inteligência e habilidade, mas apresentava problemas para ser assertiva. Onde as outras avançavam para conquistar reconhecimento em suas áreas, Florence ficava na retaguarda. Via as colegas indo em frente, construindo uma reputação cada vez mais sólida.
Ela estava ciente das limitações das colegas e, mais do que isso, sabia acertadamente que poderia ter feito um trabalho muito melhor que o delas. Mas tudo isto se passava em seu íntimo. Ela não conseguia reunir forças para se colocar em evidência. Lia estudava e trabalhava para aprimorar seus conhecimentos e sua experiência. Nas reuniões, entretanto, embora tivesse coisas a dizer, mostrava-se condescendente com as outras. Não conseguia falar. Florence estava reeditando o lugar que ocupava na família. Em vez de lutar, retraía-se e dirigia a atenção para o autoaprimoramento. Na terapia, ela percebeu o que estava fazendo. Estava se sentindo deslocada por seus irmãos que recebiam a maior parte da atenção da mãe. Ela se deu conta disso, recolheu-se e ficou em silêncio. Também percebeu que, agora tinha uma escolha. Ela não precisava competir pelo reconhecimento na área profissional, mas poderia se quisesse. Poderia competir livremente. Não precisava reeditar o que havia sofrido no passado.